Fala, minha galera! Tudo certo, gente? Bom, vamos seguir aí com esse quadro que nós estamos fazendo nessa reta final, nessa finaleira do Enem, e nós vamos corrigir hoje, deixa eu me ajeitar aqui, nós vamos corrigir hoje algumas questões sobre, né, o Brasil Império. Eu confesso, tem aqui a minha meia-culpa, de que nós não trabalhamos muito a questão do Brasil Império. Na verdade, acho que a gente nem teve vídeo sobre o Brasil Império. Ficou ali mais ou menos na questão da proclamação da República no canal, acabou ficando de fora, mas certamente nós vamos vir a trabalhar, né, mais à frente, ao longo de 2021, esse tema que é fundamental. O Brasil Império é um dos temas também que mais caem. E o Enem, ele ama a história do Brasil e isso não pode ficar de fora da nossa avaliação. Acho que está um pouquinho torto. Deixa eu ver. Pronto, acho que agora tá bom. Bem, vamos lá, vamos seguindo então. Antes de tudo, já vou pedir teu engajamento aqui no canal. Cara, isso ajuda a gente mais do que tu imagina. Isso aí é quase como se fosse o pagamento da aula, vamos botar assim. Já que a aula é de graça, te inscreve no canal, deixa o teu joinha, comenta aqui embaixo e ajuda a gente a engajar na plataforma do YouTube. Certo, galera? Bom, vamos lá para a questão do Enem. Questão do Enem de... eu não tenho a data aqui do Enem. Não tem a data do Enem. Bom, mas enfim, vamos lá. Enem de 2015, achei aqui a data. Bom, a questão... O Enem, ele gosta muito também de cobrar, às vezes, análises de imagens. Por que que ele faz isso? Para ver se o camarada ele consegue associar, muitas vezes, imagem a contexto. E esse é um ponto importante. E nessa questão que nós vamos analisar aqui, isso tá assim como o cerne da coisa, né? A ideia, né? Qual é a ideia da imagem, do seu contexto e o que essa imagem queria passar. Por isso que, de repente, para o aluno que não está preparado, que ele não estudou, que ele não se preparou, às vezes a questão não faz o mínimo sentido. Por quê? Porque ele não sabe, né, de nada do contexto daquela imagem. Então esse é um ponto importante para nós, esse é o ponto de largada que é muito importante de nós entendermos aqui, certo? Bom, estão aqui duas imagens do Dom Pedro II, né, o imperador do Brasil, e tem um enunciado. A imagem é do livro As Barbas do Imperador, e o enunciado diz o seguinte: essas imagens de Dom Pedro II foram feitas no início dos anos de 1850, pouco mais de uma década após o golpe da maioridade. Considerando o contexto histórico em que foram produzidas e os elementos simbólicos destacados, essas imagens representam o quê? Vamos lá. Letra A. Um jovem imaturo que agiria de forma irresponsável. Bom, por que o Dom Pedro I, eu vou até me aproximar da tela, por que o Dom Pedro I ia mandar fazer uma imagem que representaria ele como um jovem irresponsável 10 anos depois do golpe da maioridade, né? O golpe da maioridade é quando decretam que ele é colocam ele como um rapaz maior de idade, sendo que ele tinha ali seus 14 anos ainda. Por que ele ia querer promover uma imagem de imaturo, de irresponsável? Não faz o mínimo sentido. E da onde, se a gente analisar bem a imagem, observando bem a imagem, como, né, em que elemento dá para ver um jovem imaturo e irresponsável aqui? Nós temos, pelo contrário, uma postura séria, uma postura que até o contrário, uma postura responsável e principalmente uma postura que já não quer passar a imagem de jovem, quer passar a imagem de maturidade, de equilíbrio. Nós não temos nada, nenhum elemento que indique a letra A. A letra A, galera, na boa, né? É uma verdadeira bobagem. Marcar a letra A aqui seria, enfim, não... deixa quieto. Letra B. O imperador adulto que governaria segundo as leis. Bem, nós temos aqui elementos dessa imagem, uma imagem bem postada e de uma imagem deste contexto que nos levam a crer, né, que essa é uma afirmação
uma afirmação, digamos assim, quente, né? Ou seja, uma afirmação que ela tem elementos de verdade. Principalmente porque a gente não pode esquecer, galera, que o Dom Pedro I ele abdica, né? Ele é abdicado, vamos dizer assim, né? Em razão de toda a crise política que vai se gerar ali em 1830, 1831, em razão do uso excessivo, por exemplo, do poder moderador, né? De uma certa tentativa de centralização, né? Das posturas que teve no curto reinado. Dom Pedro I teve um reinado muito curto, Dom Pedro II teve um reinado quase da vida toda. Com posturas como, por exemplo, né, a postura centralista com a Confederação do Equador, né, com a Guerra do Equador em 1824, nós tivemos ali a dissolução do parlamento em 1824 também, né, a briga do Dom Pedro I com importantes aliados, né, também todos esses fatores que estavam lá com o Dom Pedro I. Agora, veja bem, Dom Pedro II ele vai construir uma outra imagem, uma imagem de um cara mais moderado, a imagem de um cara que vai respeitar, né, as leis, que não vai usar do arbítrio e não vai pagar vales como, por exemplo, né, perder a Guerra da Cisplatina. A construção de uma imagem que é uma antítese. O Dom Pedro II ele tenta construir uma imagem totalmente diferente da imagem do pai dele. Então nós temos a letra B como um forte indício de que ela esteja correta. Mas vamos ler as demais para ver se a gente não acha alguma outra questão e também explicar por que elas estão erradas. C. Um líder guerreiro que comandaria as vitórias militares. Galera, não tem nenhum sentido essa opção, não tem nenhuma referência militar, não tem nenhuma referência de conflito, ainda mais, claro, em 1850 até nós tivemos alguns conflitos ali dentro do próprio Uruguai, dentro da Argentina, mas não tem nenhuma imagem aqui que procure construir essa imagem militar que a letra C está dizendo. Não tem nenhuma referência, também não faz o mínimo sentido. Só não digo que só a letra A que é mais nonsense do que a letra C. Letra D. Um soberano religioso que acataria a autoridade papal. Também não tem nenhuma construção de imagem aqui vinculada com a igreja, uma construção que valorize a questão papal, não faz sentido. E a letra E, um monarca absolutista que exerceria o seu autoritarismo. Também não faz nenhum sentido, não tem nenhuma construção aqui de uma imagem que procure colocar ele como um autoritário. Pelo contrário, né, o Dom Pedro II ele vai tentar mostrar que ele é o mais moderado possível, né? Então a construção da imagem que o Dom Pedro II vai fazer ao longo do Império, inclusive, né, até a proclamação da República, é de um cara centrado, é de um cara moderado, é de um cara, enfim, ponderado, né? Não faz sentido a letra E, inclusive, né? Em nenhum momento, e aí acho que é importante da gente fazer a explicação dessas questões, em nenhum momento esse tipo de imagem foi construída pelo Dom Pedro II, em nenhum momento. Então, naturalmente que essa imagem também, ela não constrói isso. Ela, dentro dessas opções, então, nós temos a letra B como opção correta, tanto no que diz respeito à leitura da imagem, quanto à leitura de contexto, né? A leitura da conjuntura, principalmente do início do segundo reinado, que tenta construir essa figura, né, de um cara moderado, que vai seguir as leis, que vai seguir as regras, que vai escutar todos os lados políticos envolvidos. Então nós temos a resposta dessa questão do Enem de 2015, a letra B. Letra B de bola. Bom, seguindo adiante, vou pegar meu cafezinho aqui para seguirmos a próxima questão. Cafezinho mais gelado que o coração da morena. Próxima questão, deixa eu encontrar ela aqui, ela fugiu de mim, galera.
Enem 2012. Ela vai agora, a gente vai sair do segundo reinado e voltar um pouquinho. Nós vamos para o primeiro reinado, o conturbadíssimo reinado de Dom Pedro I. Aliás, já pega isso, Dom Pedro II, um reinado um pouco mais tranquilo, com menos crises, mais longo, em razão também disso, né? Não significou que nós não tivemos crise, que não teve momentos de tensão, nós tivemos a Guerra do Paraguai ali, enfim, nós tivemos também, né? Mas muito mais calmo, muito mais estável do que o curto e conturbado período de Dom Pedro I, né? Bom, a questão diz o seguinte: após o retorno de uma viagem a Minas Gerais, onde o Pedro I foi recebido com grande frieza, seus partidários prepararam uma série de manifestações a favor do imperador no Rio de Janeiro, armando fogueiras e luminárias na cidade. Não reparem, gente, o carro está passando aí, é o carro do sol. Contudo, na noite de 11 de março, tiveram início os conflitos que ficaram conhecidos como a Noite das Garrafadas, durante os quais os brasileiros apagaram as fogueiras portuguesas e atacavam as casas iluminadas, sendo respondidos com cacos de garrafas jogadas pela janela. O jeito que está descrito, né, quase uma cena do Casos de Família, né, mas não é bem assim, tá, gente? Vamos lá, aqui o que tá se descrevendo é uma das últimas crises do primeiro reinado do Dom Pedro I, né? O momento em que o Império ele já está, né? O reinado do Dom Pedro I já está super desgastado e daqui em diante nós estamos encaminhando já, né, para o fim do reinado de Dom Pedro I. Tudo que foi dito aqui é uma afirmação do Ronaldo Vanfas, que é um dos grandes especialistas aí em história do Brasil imperial. Vamos lá então, o que a questão nos diz? Os anos finais do primeiro reinado se caracterizaram pelo aumento da tensão política, ou seja, a coisa ficou mais tensa. Nesse sentido, a análise dos episódios descritos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro revela, bem, quem tem uma noção do contexto ri dessa questão. Essa é uma questão aí muito tranquila, muito fácil de se responder para quem conhece aquele contexto. O contexto de tentativa de centralização política por parte do Dom Pedro I, o contexto baseado, né, na questão do uso intenso do poder moderador, a questão do questionamento a várias das práticas ali do Dom Pedro I, o questionamento inclusive, né, ao fracasso militar na Guerra Cisplatina. Enfim, há uma conjuntura muito ruim dentro desse contexto, as brigas do Dom Pedro I com antigos aliados, né, muitos deles inclusive portugueses, e que essa crise ela vai ser demonstrada ali, né, com a viagem fria que o imperador vai fazer para Minas Gerais, ou seja, a galera meio que não dá muita bola para ele, e para tentar reanimar, né, a galera da capital do Brasil, na época o Rio de Janeiro, eles vão fazer um evento para celebrar o retorno do imperador, né? Boa parte deles portugueses que vão fazer isso, o próprio imperador era português, e a partir disso é que vai se intensificar, vai ficar o símbolo dessa crise baseada principalmente nessas posturas muito centralizadoras por parte do Dom Pedro I. Sabendo disso, a gente já elimina de uma forma muito fácil. Letra A. Estímulos ao racismo. Não, nem se tem essa discussão aqui ainda, né? Inclusive, não vou dizer que é o auge, né? É difícil de descrever qual é o auge, mas ainda a escravidão no Brasil funcionando como uma instituição legal, legalizada, né, sem nenhuma lei restringindo ainda. Então, a letra A está bem descartada. Letra B. Apoio ao xenofobismo. Pode levar o estudante ao erro essa opção.
porque nós estamos falando de uma disputa ali entre portugueses, que seriam, né, os apoiadores do Dom Pedro I, contra os brasileiros. Mas isso também, a galera não estava brigando ali por ser português, por ser brasileiro. É porque a maioria dos apoiadores de Dom Pedro I eram portugueses e a maioria dos apoiadores, dos críticos ao Dom Pedro I eram brasileiros. E aí se dividiu nesses dois pontos, mas não é a questão nacional envolvida. Então por isso que dizer que tem xenofobia aqui é um desconhecimento de contexto, né, para dizer o mínimo. Letra C. Críticas ao federalismo. Também não está envolvida aqui a questão das críticas, né, de uma crítica ao federalismo dentro daquele contexto. Isso nós não temos presente naquela conjuntura. Até agora, todas as opções bem descartadas. Letra D. Repúdio ao republicanismo. Embora a gente até tivesse um ou outro movimento já ali, né, naquele período de republicanismo, não há o repúdio que tem dentro da cena que nós vamos ver, o repúdio ao Dom Pedro I. Né? O Dom Pedro I está sendo repudiado. Né? É em razão dele que vai dar a chamada, né, a famosa Noite das Garrafadas, em que os apoiadores dele vão jogar garrafas, né, contra os críticos. Então a letra D também está terminantemente descartada. Vamos para a última aqui, por eliminação. É a opção correta, só pode. A letra E. Questionamentos ao autoritarismo. Sim, né? Esse é o motivador, esse é o ponto central da crítica que vai acontecer por parte dos, entre aspas, brasileiros ali, né? Essa postura centralista, autoritária, e que na visão na visão de parcelas importantes da sociedade brasileira, estava fracassando. A maior prova seriam esses fracassos, tanto na política econômica também, mas também, né, fracassos nessas incursões militares, no caso da Cisplatina, o uso excessivo do poder moderador. Tudo isso vai estar na balança. Então, sim, a letra E é a opção correta. Certo, galera? Respondemos duas questões de história do Brasil e Império. Comenta aqui embaixo qual o próximo tema que tu quer assistir aqui no canal, que nessa nossa série, nessa reta final, a gente está priorizando a turma do Enem. Certo? Valeu, abraço, tchau!